Queridos, eu venho falar sobre relacionamento com Deus. E um relacionamento, ele é feito de confiança. Mas há momentos que um relacionamento, com o dia a dia, com os percalços do dia, ele cai na rotina. Ele cai numa rotina perigosa, numa rotina em que muitas pessoas são atingidas por conta desses relacionamentos, por conta desses percalços. E cair na rotina é o problema que aflige esses relacionamentos. Nós temos que o tempo todo estar buscando alternativas. E quando eu falo de relacionamento, eu falo num relacionamento em geral. E até quando você deixa o seu relacionamento com Deus cair na rotina, é um perigo para você. Eu já deixei uma vez o meu relacionamento com Deus cair na rotina. Me afastei por 2 anos. Eu sei o que é tentar ir à igreja e não ter forças. Eu sei o que é ser convidado, porque 90% dos meus amigos eram evangélicos, ser convidado para ir visitar outras igrejas, falar que vou, mas chega na hora, bate aquele desânimo, bate aquele cansaço, não vou não. Mas se chamar para um churrasco, aí é diferente. Mas se chamar para uma coisa legal, é diferente. A animação vem, a empolgação pega você. Mas um relacionamento, e aqui a gente vai falar não de casais, mas aqui a gente vai falar do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele começou há muito tempo atrás. Eu queria te convidar que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Enquanto você vai abrindo, eu queria te explicar que Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento duradouro e nunca experimentado por nós com ninguém. O relacionamento que Deus criou para que nós tivéssemos com Ele, ele é muito superior a qualquer melhor amigo que você tenha. Um relacionamento único e primordial para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Até aqui. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus. Você consegue entender a complexidade disso? O homem foi criado sem pecado. O homem foi criado tal qual Deus. Todos os atributos, retirando o poder, mas todos os atributos de Deus, o homem tinha semelhante aqui na terra. Moralmente, e aí quando eu falo moralmente, eu falo que o pecado em que hoje nós estamos inseridos, porque nós nascemos do pecado, Adão não nasceu do pecado. A Deus ele tinha a impecabilidade de Deus. E isso o fazia ter um relacionamento estreito com Deus. Você lembra daquela passagem, logo depois que Adão pecou, que Deus estava andando sobre o jardim do Éden e que Adão escutou os passos dele? O que ele falou?
Adão se escondeu e Deus procurou Adão e perguntou para Adão: por que se esconde? Fiquei com medo. Fiquei com medo e vergonha porque nós estamos nus. Queridos, Adão tinha um relacionamento com Deus que nunca nós vamos conseguir ter. Mas o relacionamento que Deus quer contigo hoje é algo bem próximo. Adão tinha um relacionamento com Deus de falar com Deus. Você entende isso? Hoje ninguém consegue ter esse falar com Deus, ver Deus. Ninguém consegue isso por conta do pecado. Certa vez eu escutei um pregador, eu até entendi o que ele quis dizer, e entenda também o que eu vou te dizer, mas ele dizia que ele não era pecador, porque pecador é quem vive na prática do pecado. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas voltando a Adão, Adão tem tudo o que nós sempre quisemos. Adão dominava sobre a terra. Adão não tinha gripe. Adão não tinha as doenças que nós temos. Adão não tinha pecado. Ele vivia num jardim maravilhoso. Mas chega uma hora em que Adão peca e desobedece a Deus. O relacionamento de Deus com Adão, ele é estremecido. O relacionamento que Deus tinha com Adão, ele é estremecido por conta disso. Mas Deus não acaba com o relacionamento com Adão. Deus não acaba com esse relacionamento. Apesar do pecado de Adão e Eva, Deus ainda tinha um relacionamento. Eu queria te convidar que você abrisse no capítulo 4 de Gênesis, versículos de 3 a 7, que é a evidência primaz de que esse relacionamento não acabou. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se tornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas não se o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Até aqui. Querido, você entende que o pecado de Adão e Eva fez com que Deus tirasse Adão e Eva do jardim do Éden, mas Deus não deixou de ter um relacionamento com Adão e Eva. E Deus continuou esse relacionamento com os filhos deles, com Abel e com Caim. Você entende que Caim principalmente estava falando direto com Deus, diretamente Deus lhe respondendo? Deus não perdeu esse relacionamento. Eu queria te dizer só uma coisa: Deus nunca perde o relacionamento contigo. Você se afasta de Deus. Nós nunca podemos colocar essa culpa em Deus. Não, Deus se afastou de mim, Deus não quer mais saber de mim, porque essa não é a verdade. Na verdade, os nossos problemas, o nosso dia a dia, nos afasta de Deus. Existem muitas causas que nos afastam de um relacionamento estreito com Deus. E eu peguei 3 causas que para mim são causas
primordiais, são as principais, são as causas que mais nos afastam de Deus. E eu queria ver contigo isso. A primeira delas é a falta de perdão próprio e a dificuldade de perdoar o irmão. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 6, versículos 14 e 15. Livro de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos, Jesus estava falando nesse mesmo capítulo, um pouco mais acima, Jesus estava nos ensinando a orar. Jesus nos ensinou como devemos, qual é a estrutura da oração. Deus nos ensinou o Pai Nosso. Mas nesses 2 versículos do livro aqui, frisa-se bem no perdão. Há pessoas que lá atrás, o seu passado, tiveram problemas terríveis, problemas que preferem nem se tocar nesse assunto. Jesus já lhe perdoou, mas ele continua remoendo isso. Continua remoendo isso. E continua remoendo isso. E qualquer coisa que acontece, ele remói isso. Ele remói. Ele remói. Deus já jogou o pecado lá no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais daquilo, mas o homem continua remoendo aquilo. E isso te atrapalha de uma tal forma que você não consegue se ligar com Deus, você não consegue orar, você não consegue amar, você não consegue estar na obra, você não consegue trabalhar direito. Simplesmente porque você não se perdoou. Simplesmente porque você começa a pensar: poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ou então eu fiz isso. Queridos, Deus já te perdoou. Se Ele enviou o seu Filho por você, para que você pudesse ser perdoado, simplesmente ao pedir, simplesmente ao de coração se entregar a Deus e falar assim: Senhor, eu te peço perdão por isso que eu fiz. Deus vai olhar o teu coração. Se no teu coração realmente há pedido de perdão, aquele pecado já acabou. Esquece isso. Bola para frente. Vai em frente, continua andando, continua marchando, porque o que o Senhor quer para você é que você continue andando, porque Ele tem um alvo para você, e o alvo para você é chegar à estatura de Cristo, é ser servo de Deus, amém? Aleluia. O teu passado não pode te condenar, porque Deus já te perdoou. Agora, em relação ao perdão dos irmãos, aprendemos o porquê temos que fazê-los. Você pode andar um pouquinho mais à frente na Bíblia, no próprio livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive contigo? Até aqui. Queridos, aqui é a parábola do servo impiedoso. Ele poderia ter perdão, mas o outro não. Entenda uma coisa: perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. O perdão é uma prática que nós temos que continuar a aprender a fazer o tempo inteiro, porque nós temos muita coisa para perdoar, nós temos muita coisa para nos perdoar, nós temos muita coisa para poder não deixar que o diabo roube a nossa bênção. Eu aprendi certa vez que o perdão é como a cicatriz de um machucado. Você lembra o que aconteceu, mas quando você passa a mão na cicatriz, ela não dói. Você não esquece do que aconteceu, mas se você passar a mão, você não sente dor alguma. Irmãos, libera perdão. Libera perdão. Se não foi você o culpado, peça perdão, mesmo assim. Sabe por quê? Você começa a juntar tesouros nos céus. Você começa a entrar dentro e no centro da vontade de Deus. Você pode abrir comigo o livro de Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós vamos para a segunda causa. É a continuidade na vida do pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, Deus já te perdoou dos teus pecados. Mas como é que é a tua vida hoje? Você já se libertou dos teus pecados? Ou você ainda tem aquele pecado que você fala assim: não, olha só, eu não posso, se eu fechar o olho um pouquinho, eu caio. Se eu andar um pouquinho para a direita, eu caio. Queridos, nós temos que andar sempre vigilantes. Porque se nós estamos em Cristo, e se Cristo é quem nos guia, nós não devemos andar em pecado. Porque como nós lemos, o salário do pecado é a morte. E o pecado tem se infiltrado de maneira gritante dentro da igreja do Senhor. De maneira gritante. A moda tem entrado dentro da igreja de Deus. E disfarçada como moda é o mundo entrando. Só que aprenda uma coisa, querido. O mundo, se entra na igreja e não se transforma, ele corrompe a igreja. E graças a Deus que nós estamos numa igreja sadia. Graças a Deus, e assim como nós, tem muitas outras, mas graças a Deus que nós estamos numa igreja em que o mundo pode entrar, mas ele é transformado aqui dentro.
Essa igreja não se contamina com o mundo. Ela não se corrompe com as manjares que o mundo pode nos dar. Porque o nosso compromisso aqui é com a pregação da palavra. O nosso compromisso aqui é que Deus seja o único exaltado aqui. Vigia nessa parte. Porque quando o pecado entra, quando o pecado começa a dominar você, é tudo que o diabo mais quer. Porque isso anula toda a tua força, isso anula toda a tua vontade, toda aquela vontade que você tinha. E quantas pessoas nós já vimos que por conta do pecado pararam de louvar, pararam de adorar, deixaram de vir à igreja, ou então vem uma vez a cada 3 meses. E como é que você está, meu irmão? Não, eu estou bem. Irmãos, se está com problema, busca ajuda. Não deixe de buscar ajuda. E o último tópico é a perda do primeiro amor. Eu queria ler contigo Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Uma das cartas de Paulo à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Querido, o verbo abandonar indica uma ação consciente, não acidental, para uma igreja que há mais ou menos 30 anos antes tinha sido elogiada por seu amor. Vamos ver isso lá em Efésios? Efésios. Hoje eu estou fazendo você abrir bem a Bíblia, hein? Amém? Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Irmãos, a mesma igreja que 30 anos antes tinha sido elogiado pelo mesmo Paulo, pelo amor, ela recebe uma carta condenando-a pela perda desse amor. A maioria dos membros era formada por membros da segunda geração, cuja pureza doutrinária e a perseverança no serviço eram irrepreensíveis. Ou seja, irmãos, eles continuavam servindo a Deus. Eles não se desviaram do caminho de Deus. Eles continuaram com a mesma doutrina, mas perderam o amor. Isso nos ensina que o amor é super importante para que o teu relacionamento com Deus não possa, de maneira nenhuma, se perder. Mas eles haviam abandonado o anseio de agradar e a devoção que caracterizam o primeiro amor. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós queremos fazer tudo dentro da igreja. Quando nós estamos naquele primeiro amor, eu vou para o evangelismo do Gilson. Então lá no evangelismo, estou entregando quentinha e falando de Deus. Passou alguém aqui, eu estou lá. Eu estou com o Jaime lá, evangelizando os cracudos. Jaime, olha só, tem mais uma pessoa para poder levar lá para o centro de recuperação. Vamos lá com o Jairo e tal. Meu irmão, e está naquele gás. Quando você perde isso, você não vê mais o camarada em um evangelismo. Ele não quer saber de escola dominical. Ah, escola dominical, eu aprendo na internet, pô. Venha a um culto de domingo. Irmãos, primeiro amor nós não podemos perder nunca.
O primeiro amor faz com que nós sejamos motivados a estar prosseguindo para o alvo, para estar seguindo a Cristo. Nós temos que ter isso como meta. A nossa meta é estar com Cristo. Ou alguém aqui pensa diferente? A minha meta é estar com Cristo. Não importa, eu hoje poderia estar em casa. Daqui a pouco começa o Jogo do Brasil, ou se já não começou. Daqui a pouco começa o Jogo do Brasil. Eu poderia estar em casa, sentado na frente da televisão, vou assistir o jogo. Mas não, a minha meta não é futebol. A minha meta é Cristo. A sua meta não é futebol. A sua meta não é ir a shopping. A sua meta é Cristo, porque senão você não estava aqui. E glória a Deus, porque muitas igrejas agora não abriram por causa do jogo. E não pense você que o adiantar que nós demos na hora do início do culto foi por causa do jogo, para que pudéssemos ver o jogo, porque não foi pensando na sua segurança. Foi pensando que a rua vai estar vazia, foi pensando em que você não deve sair da igreja na hora do final do jogo, porque a nossa meta é Cristo. A nossa meta é Cristo. Você quer saber qual é a nossa meta? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 21. E já estou concluindo. Apocalipse, capítulo 21. São 7 versículos só. Diz assim a palavra de Deus: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Recandei mantuí. É para isso que nós vivemos. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós servimos a Deus. Relacionamento com Deus só é importante se você tem isso como alvo. Relacionamento com Deus, um relacionamento estreito com Deus, só é importante para aqueles que têm como alvo servir a Deus e estar ao lado de Deus na segunda vinda de Cristo. Se você está se preparando para isso, querido, põe uma coisa na sua mente: servir a Deus não é fácil, mas servir a Deus é preciso. Se você tenha na sua mente que você quer estar lá em cima com Cristo, reinando em glória, louvando a Deus para toda a eternidade, saiba que você tem que buscar hoje um relacionamento estreito com Cristo. Saiba que você tem que abandonar todas as tuas práticas. Saiba que você hoje, esquece o teu passado, esquece ontem, é agora. Se a tua vida não estava do jeito que Deus quer, esquece ontem. Comece a escrever a sua vida hoje. Porque Deus, quando for olhar a tua vida, Ele vai olhar de agora em diante. Deus não quer perder nenhum servo.
Deus não te fez para o inferno, mas Ele te deu o livre-arbítrio para que você possa escolher a qual Deus você quer servir. A qual Deus você quer servir? E só existem dois deuses. O meu é o que se escreve com letra maiúscula. Glória a Deus. E é a Ele que eu sirvo. E é a Ele que eu vou louvar. É a Ele que eu vou adorar. É a Ele que eu vou para sempre servir, adorar e estar sempre aos pés dele. Porque Ele me traz vida. Porque Ele me traz consolação. Porque Ele me livra de tudo. Eu queria fazer uma oração por você. Se você se sentiu tocado em alguma mudança a se fazer na tua vida, eu queria te convidar a que você colocasse a sua mão no seu coração. E eu queria confessar uma coisa. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, a mensagem que eu ia falar hoje era totalmente diferente disso. Ela falava sobre o primeiro amor, sim, mas o restante era totalmente diferente. E Deus mudou tudo que eu tinha em mente. Eu hoje li uma coisa na internet que eu fiquei apaixonado. Uma menina veio agradecer a Deus, porque Deus respondeu a ela. Mas o mais importante foi o que ela falou logo depois. Deus me deu a resposta, não a que eu queria, mas a que Ele queria para a minha vida. Você tem que ter consciência disso. O que Deus quer para a tua vida nem sempre é o que você quer, mas o que Ele quer para a tua vida sempre vai ser o melhor. Sempre vai ser o melhor. Se você se sentiu tocado, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você hoje. Senhor, aqui estamos, Senhor, querendo escutar mais de Ti, querendo estreitar o nosso relacionamento contigo, Senhor, porque eu quero estar na Nova Jerusalém e os meus irmãos também querem estar, Senhor. Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um daqueles que estão com a mão em cima dele, o que Tu queres sempre, Senhor, porque nos importa estar no centro da Tua vontade. É Tu que comanda a nossa vida, é Tu quem falas o que é certo, o que é errado, é Tu quem faz o nosso dia a dia, Senhor. Não quero nunca fazer nada de mim, e Tu sabes que essa foi a minha oração lá dentro no gabinete, Senhor. Que Tu falaste aqui, Senhor, que Tu fizeste o Teu mover aqui, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela foi dita. Se foi para uma pessoa ou duas, a Tua palavra foi dita. Porque Tu se alegras quando um se converte. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada um daqueles que estão com a mão no coração, porque se sentiram tocados. Os que por algum motivo não colocaram a mão no coração, que Tu abençoes também, é porque eles já têm uma mudança de vida já, Senhor. Já mudaram há mais tempo. E glórias a Deus por isso. Senhor, que Tu possas continuar a falar aos nossos corações. Continua a nos usar. E continua a falar conosco, Senhor, conforme for a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Fala para o teu irmão que está do seu lado: olha só, eu sou um arrebatado. O meu novo endereço vai ser a Nova Jerusalém, número 21. Quando alguém falava assim: qual é o endereço da cidade que você vai morar? Na Nova Jerusalém, no número 21 do Apocalipse. Amém? Então fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu peço a você que quando terminarmos de dar a bênção apostólica, eu sei que o relacionamento é bom, mas por favor, vá para casa. Vá para casa. Eu falo isso com muita dó. Vai para casa.
porque a rua vai estar deserta. Não fique muito tempo aqui no hall, aqui não. Vai para casa, tá bom? Porque vocês é responsabilidade nossa. Você é da CCNV. Somos uma família. Deus Todo-Poderoso e Pai. Meu Deus, tu foi tremendo nessa noite também. Meu Deus, tu arrebentou no louvor, Senhor. Meu Deus, tu esteve presente nesse louvor, na adoração, no momento da oferta. Senhor, tu usou o teu filho poderosamente na palavra, mexeu com o crente, mexeu com a nossa alma, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra é poderosa para entrar, Senhor, e dividir da alma e o espírito, Senhor. Senhor, graças eu te dou, Senhor, por esses pregadores da CCNV, Senhor, crescendo cada dia mais, crescendo cada vez mais, Senhor, na eloquência, na homilética, na hermenêutica, no poder de Deus, no conhecimento. Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas. Prata da casa, Senhor, vaso da casa, tanto os homens como as mulheres, Senhor, que pregam nesse altar. Deus, muito obrigado. Estamos bem, ó Pai querido, de pregadores nessa casa. Senhor, seja conosco, leva cada um, Senhor, para a sua residência, livrando o Senhor de qualquer mal, de qualquer ato, vandalismo, Senhor, de cada homem que vai vir enviado do inferno, protegendo, Senhor, suas ovelhas, protegendo, Senhor, cada filho seu, Senhor, para que ele possa chegar em casa e encontrar tudo em perfeita ordem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos deu. E a Ti nós oferecemos toda a honra e toda a glória. A graça salvadora de Cristo Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, o grande amor de Deus, seja com todo Israel espalhado sobre a face da terra. Com todo o novo Israel espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não